Olá, abençoados. Vamos por mais um estudos aqui. Vamos falar sobre o juízo, né? O juízo de Deus, o juízo final, né? Aonde é falado que após ali o arrebatamento, né? A união dos santos, vai haver ali um juízo de Deus, um tribunal de Cristo, né? E que eles dizem que vai haver um juízo, né? Que as pessoas vão ser julgadas, né? E que uns vão ser lançados para o fogo eterno, né? E outros para a salvação eterna, né? E dizem que isso ainda vai acontecer. Os pastores e os teólogos, eles ainda falam que isso ainda vai acontecer. Vai haver um tribunal, um juízo de Deus. E é mais uma falácia, mais um engano, né? Que o sistema religioso evangélico ensina, né? Porque estudando, lendo, analisando, né, os textos escatológicos, né, nós vemos aqui na Bíblia que não é nada disso. Não existe um juízo preparado para você. Quando você lê aqui na Bíblia e analisa os textos escatológicos, você vai ver que havia um juízo determinado, sim, mas esse juízo final, esse juízo que viria, né, seria para um povo específico, em uma geração específica. Não seria para mim e nem para você, nem nessa geração de agora, nem 2000 anos depois do que foi escrito aqui. Quando nós lemos sobre o juízo de Deus, que está determinado sobre um povo, como está escrito lá em Daniel 9, 70 semanas estão determinadas para o seu povo, Daniel. Quem era o povo de Daniel? Era o povo judeu. O povo de Daniel era o povo judeu, em que aquele povo, a sua geração passada, estava sendo culpada pelo sangue dos profetas derramados, desde Abel até Zacarias. Contas seriam pagas por esses sangues derramados. E quem era o culpado desse sangue derramado? Vamos ler quem era o culpado desse sangue derramado? O culpado desse sangue derramado não é eu nem é você. Vamos ler aqui, Mateus 23, né? 36, mas vamos ler do 31 em diante, né? Porque quando Jesus começa, antes de falar do texto escatológico de Mateus 24, Jesus antes ele dá uma lapada ali nos fariseus, os judeus da época, os ortodoxos. Jesus dá, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, né? E vem Jesus ali, em Mateus 23, ele vem, sacudindo os escribas e os fariseus ali, lanhando eles. Jesus vem. Aí no versículo 31, Jesus vem dizer isso aqui, assim, fariseus hipócritas, contra vós testificais que os filhos dos que mataram os profetas. Vou repetir. Assim, fariseus, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, quem matou os profetas foram os pais, né, dos fariseus, dos escribas, né, a descendência deles, que foram culpada do sangue de Abel até Zacarias. Aí ele continua: enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns matareis, e outros crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade,
para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue do Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário de Deus no altar. Em verdade vos digo, versículo 36, Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta, não está dizendo essa nem aquela, está dizendo esta, pronome demonstrativo, em que indica que o que o autor está falando está próximo de acontecer com o autor. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de acontecer sobre esta presente geração. Esta presente geração não é essa geração que nós vivemos, era aquela geração dos escribas e dos fariseus. Então, o juízo que está determinado para aquele povo, as 70 semanas de Daniel, que estavam determinadas contra o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Era justamente esse povo judeu, a qual os escribas e os fariseus fazem parte. Quer dizer que eles estavam sendo culpados, estavam sendo acusados de derramar o sangue do justo Abel, desde Abel até Zacarias. Então o juízo, a condenação do grande juízo, não cairia sobre a minha geração de agora, sobre você nem a mim. Você matou algum profeta? Você é culpado por algum sangue de profeta? Jesus está condenando você por matar profeta? Por matar os justos? Por matar Abel? Não. A condenação da morte de Abel e das descendências até Zacarias está caindo sobre o presente povo desta geração aqui que está sendo escrita há 2000 anos atrás. E não sobre mim nem para você. Então, quando Deus determina um juízo final, aonde contas seriam pagas, aonde contas seriam cobradas, não está sendo cobrada de mim nem de você, mas estaria sendo cobrada daquele povo, daquela geração. Tá entendendo? Mas o que os pastores falam? Não, isso aqui é para nós também, tá valendo para os dias de hoje. Nós também somos culpados do justo Abel. Não, mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo que é a nossa geração que vai pagar por isso, que vai ser condenada por isso. Aí ele continua. Como que eu posso ter certeza que a culpada, que o juízo cairia sobre os judeus, sobre o povo de Daniel, como está escrito lá em Daniel 9? Está aqui no versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Jesus deixa bem claro quem é culpado e quem passaria por esse juízo. Quem seria condenado com juízo? E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e apredejastes os que foram enviados. Quantas vezes que eu reuni os teus filhos como galinhas junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa, Jerusalém, ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas dizer: bendito o que vem o nome do Senhor. E aí? Jesus deixa bem claro em Mateus 23, 37, que o culpado do sangue de Abel até Zacarias era Jerusalém. Aí os pastores, os teólogos, vão lá em Apocalipse e pegam lá a prostituta que se embebedava do sangue dos profetas. E eles falam que aquela prostituta lá que estava sentada em 10 chifres é Roma. Mas não é. A prostituta vestida de escarlate, de púrpura, que se embebedava e que se prostituía com os reis da terra, que está lá em Apocalipse, numa linguagem figurativa,
Ali simboliza a Jerusalém, que matou os profetas, se embebedava do sangue dos profetas e se prostituía com os reis da terra. Porque Jerusalém aqui nessa época era assim com o Império Romano. Eles se juntaram para matar o próprio Jesus. Aí o povo cego, com falta de conhecimento bíblico, pega o que o pastor fala, e o pastor fala que lá é Roma, que é a igreja católica, que é isso, que é aquilo, e acredita no que o pastor fala, mas não analisa o texto e vê que o juízo que estava determinado, a grande condenação, a grande tribulação, não era para mim nem para você nos tempos atuais, mas era para aquela geração. Tanto que depois que Jesus dá um esporro aqui nos escribas, nos fariseus, em que ele deixa ali os escribas e os fariseus, e que ele dá a sentença ali para eles, que a casa deles vai ficar deserta, que vai haver destruição, em Mateus 24, no versículo 1, os discípulos já ficaram preocupados. Por que os discípulos ficaram preocupados? Porque eles também eram judeus. E eles sabiam que o juízo poderia cair também sobre eles. Aí o que eles fazem em Mateus 24, versículo 1? Chega até Jesus e fala o seguinte: Jesus, nós estamos preocupados aí, Jesus. Vamos, o que vai acontecer aí, Jesus? É o seguinte, Jesus. Quando é que o templo vai cair, Jesus? E quando é que vai acontecer essas coisas aí? Porque o Senhor falou lá que Jerusalém vai ser destruída, que a gente vai ser culpado aí pelo sangue dos profetas. E é justamente o que acontece. Quando Jesus dá a sentença para o povo de Israel em Mateus 23, em Mateus 24 ele começa a falar da sua vinda, da grande tribulação. Por quê? Porque os discípulos ficaram preocupados. Porque quando Jesus estava falando em Mateus 23 com os escribas fariseus, os judeus sabiam que eles fazem parte da mesma raça, da mesma linhagem. Os discípulos faziam parte. Os discípulos eram judeus. Então quando Jesus falou tudo aquilo lá, que eles eram culpados e que grande tribulação e juízo viria sobre eles, os discípulos ficaram preocupados. Senhor, o Senhor falou ali, mas eu faço parte dessa raça também, eu faço parte de Jerusalém, eu também sou judeu, Senhor, e aí? Aí Jesus, em Mateus 24, ele começa o sermão escatológico de Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram deles os discípulos. Os discípulos de Jesus se aproximaram, eles estavam com medo, eles ficaram com medo do que Jesus falou. Jesus falou que um juízo viria sobre eles, e que Jerusalém iria pagar contas sobre o sangue de Abel até Zacarias. Aí eles chegam para Jesus, Mateus 24, tendo Jesus saído do templo, retirando-se, quando se aproximaram os discípulos de Jesus, para lhe mostrar as condições do templo. Aí Jesus, porém, lhe diz: não vedes tudo isso aí? O templo de Jerusalém, né? O templo era enorme, grandão, só existia aquele templo ali. Não existia outros templos, outras igrejas, não. Era só um templo que era para a cidade inteira, e ali habitava a presença de Deus, né? Aí ele fala: não vejo tudo isso aí? Não vejo? Jesus fala: não tá vendo esse templo tudo aí? Tá vendo essa construção toda, essa maravilha toda construída por Herodes? Isso aí tudo vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado, que não seja destruído. Isso aí tudo vai cair, vai destruir tudo. Jesus deixa para eles. Meu irmão, tu imagine agora os discípulos ouvindo isso. Depois de ter ouvido tudo que Jesus falou sobre Jerusalém, do juízo que viria sobre eles, e agora eles são obrigados a ouvir que o templo, o símbolo maior deles, o orgulho judaico, tudo baseado no templo, toda a sua vida, toda a sua religião, toda a sua crença, todas as suas leis passavam pelo templo, estavam relacionados ao templo. E Jesus chega para eles e fala: tá vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Tu imagina agora a cabeça dos discípulos ouvindo tudo isso. E Jesus falando para eles: ó, isso aí
não vai ficar pedra sobre pedra. Aí no versículo 3, Jesus, no Monte das Oliveiras, as aves de Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, os discípulos em particular chegaram até Jesus no Monte das Oliveiras, depois de Jesus ter falado que o templo ia ser destruído. Eles chegaram com medo, né? Eles estavam com medo, eles estavam assustados, dizendo: quando sucederão essas coisas, Senhor? Que coisa? A destruição do templo. Quando que vai acontecer isso, Jesus? Quando que o templo vai ser destruído? E qual sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Ouve bem essa palavra. Ele não está dizendo que é a consumação do mundo, a destruição do globo terrestre, não. Ele está dizendo a consumação do século, né? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele continua falando da sua vinda escatológica. Mas note uma coisa, a vinda escatológica de Cristo está totalmente relacionado à queda do templo. Porque a pergunta dos judeus foi bem clara: quando acontecerão essas coisas? Que coisas? As coisas que ele falou em Mateus 23 para os escribas fariseus, a sentença de juízo contra Jerusalém, a queda do templo, a sua vinda, está tudo relacionado. E se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que em Mateus 24, no versículo, vamos lá. No versículo 32 ao 36, você vai ver que Jesus deixa bem claro que todas essas coisas, tudo que está escrito em Mateus 24, toda a profecia escatológica iria acontecer para aquela geração. Quando foi que aconteceu? Em que data? No ano 70, na destruição do templo. Quando o templo foi destruído, tudo isso que está relacionado aqui aconteceu também. Mas para muitos é ensinado que isso ainda vai acontecer. Heresia. Isso se chama futurismo. As pessoas pegar essas passagens, as pessoas pegar esses textos e futurizar para um futuro que ninguém sabe. Ah, Jesus prometeu voltar em Mateus 24. Quando? Ninguém sabe. Ele fala ali que o dia e a hora ninguém sabe. Só Deus do céu é que sabe. Bom, mas aqui na Bíblia deixa claro quando ele iria voltar. Primeiro, estava relacionado à queda do templo. Segundo, a profecia de juízo que não foi para mim nem para a minha geração. Foi para os judeus, a Jerusalém. E os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Então, se haveria de acontecer um juízo, uma destruição, uma condenação, não seria para mim nem para você, mas para os fariseus, os escribas. E eles já estão todos mortos. Não há nenhum que está vivo agora. Aí em Mateus 24, no versículo 32 a 36, Jesus vem falar a palavra da figueira. E ele fala o seguinte: aprendei, pois, da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mas o próximo aqui é próximo de mim, de você, ou era próximo deles lá? Jesus está falando comigo, com você, ou está falando com eles lá? Está falando com eles lá. Assim também vós, olha Jesus falando com os seus discípulos. Assim também vós. Vós quem? Eu? Não. Os discípulos. Assim também vós. Quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ou seja, quem iria ver? Quem iria participar? Quem iria passar pela grande tribulação? Eu e você? Ou os discípulos com que Jesus está falando? Porque Jesus deixa bem claro. Assim também vós, discípulos. Quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Isso aqui é ler a Bíblia respeitando o seu contexto atemporal.
é ler a Bíblia respeitando o seu tempo verbal, para quem foi escrito e por que foi escrito. Eu não posso pegar uma coisa que foi escrito para os judeus, como está escrito aqui no versículo 33, e jogar para mim, para você hoje. Mais de 2000 anos na frente do acontecimento, da escrita. Isso aqui é burlar o que está escrito. É modificar o que está escrito. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser sincero com você. Se aqui está escrito que era vós, os judeus, como é que eu posso pegar isso aqui e trazer para mim? E trazer para a sua vida? Se está sendo escrita para os judeus, para o tempo deles. Então vamos lá. Versículo 34. Jesus continua. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso. Isso o quê? Mateus 24 inteiro. Mateus 24 inteiro. Jesus está falando lá da queda do templo. Do juízo contra os fariseus hipócritas. Da sua vinda. Da grande tribulação. De tudo isso que Jesus está falando aqui. E ele fala que tudo isso, a queda do templo, né, a sentença contra os fariseus hipócritas, né, a sua vinda, a grande tribulação, tudo isso aconteceria na geração deles. E tudo isso estava atrelado à queda do templo. Como então que eu posso pegar isso aqui e futurizar para um tempo indeterminado em que ninguém sabe quando vai acontecer? Isso é uma desonestidade com o que está escrito aqui. Isso é uma desonestidade com você que tira todo dia 2 horas do seu tempo para sentar a bunda numa cadeira dura e fria e ouvir o pastor mentindo para você, falando que isso aqui ainda vai acontecer no futuro, sendo que na verdade isso aqui nunca vai acontecer, isso já aconteceu. E ele fala: em verdade vos digo que todas essas coisas vai acontecer nessa presente geração. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Esta, pronome demonstrativo, em que indica que o autor está falando está próximo dele de acontecer. Está próximo de acontecer. Mas não está próximo de mim nem de você. Por quê? Nós estamos lendo isso agora. Só que isso foi escrito há 2000 anos atrás. Então o próximo que estava próximo de acontecer do autor que está falando. Não de mim nem de você. Entende? Isso é análise, irmão. Isso é análise. Isso é respeitar o tempo verbal da escrita. É a mesma coisa. A pessoa, por exemplo, acha uma carta na rua. E a carta está dizendo assim: eu te amo. O cara botou lá: eu te amo, direcionado à esposa dele. Você achou a carta na rua. Você leu a carta. Essa carta, ela está falando com você? É para você que ele está falando? Não, meu querido. A carta ele está falando para a esposa dele. Porém, ele perdeu a carta, ou você achou. Mas a carta não se refere para você. A carta está se referindo à esposa dele. É a mesma coisa. Isso aqui está escrito. Mas foi escrito 2000 anos atrás. Você está lendo aqui, mas isso aqui não é para você. Não está se direcionando a você. Está direcionando àquela geração. Aquele povo passado. Aquele povo de Jerusalém. Aí ele continua: passará céu e terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí ele se apega nisso aqui: como é que você pode dizer que o templo, a vida do Senhor, tudo isso foi destruído, foi lá no ano 70, se a própria palavra está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe, só o Deus o Pai? Irmão, mais uma vez, isso aqui foi escrito para eles. Para eles lá, quando Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabia, só o Pai, é que Jesus está tentando dizer para eles: tá próximo, vai acontecer um juízo, o templo vai ser destruído.
Tá próximo, tá? Tá próximo. O dia e a hora, eu não sei. Somente o Pai. Mas vai acontecer. Então Jesus está alertando para eles, ó, fiquem espertos. Fiquem espertos. Vai acontecer um juízo, vai acontecer uma destruição em Jerusalém, vai acontecer uma destruição do templo. O dia e a hora ninguém sabe, tá? Mas que vai acontecer, está próximo, está perto de acontecer. Irmão, vamos lá. Uma mulher, ela está grávida, né? Ela descobriu que está grávida. Ela sabe que em 9 meses ela vai ter criança. Ela sabe o dia e a hora. Mas ela sabe que em 9 meses, de 9 meses não passa. Se passar, já não é filho de humana, já é o filho de uma égua, um animal ou outro qualquer. Mas é 9 meses. O dia, a hora, ela não sabe, mas ela sabe que está próximo. Em 9 meses, ela vai ter a criança no braço dela. É a mesma coisa, os discípulos estavam aqui, Jesus estava falando, ó, o dia, a hora, eu não sei não. Mas está próximo de acontecer. E vai acontecer com vocês. Por quê? Porque no versículo 34 ele disse que não passaria aquela geração. Ele disse que não passaria aquela geração. Então, filho, o dia e a hora eles não sabiam. Mas eles sabiam que seria naquela geração. Eles sabiam que era eles que passariam pela grande tribulação. Eles sabiam que era eles que passariam pelo arrebatamento. Eles sabiam que era eles que veriam a destruição do templo. Então, irmão, deixo mais essa palavra para vocês, tá? Em que o juízo determinado, o juízo final, né? O tribunal de Cristo, que é uma mentira, isso não vai acontecer, não vai haver tribunal algum, tá? Não vai haver tribunal algum. Simplesmente o juízo, o final, a grande tribulação, as coisas, tudo estava determinado para esse povo, para os fariseus, os hipócritas, os judeus, que eram culpados do derramamento do sangue, desde Abel até Zacarias. Caiu tudo em cima de Jerusalém. E a Jerusalém, a prostituta que se embebedava do sangue dos profetas, ela que passaria por este juízo e ela que pagaria por tudo isso que aconteceu aqui. Irmão, se você gostou da palavra aí, você entendeu, tá? Dá um like aí, tá? Ajuda aí a gente aí a crescer aí. Dá um like, se inscreva aí no canal aí, pra gente poder estar estudando mais e crescendo em graça, no conhecimento. Eu prometo trazer mais palavras, apesar de estar com pouco tempo, eu prometo trazer mais conhecimento, mais palavras, me aprofundar mais sobre esses temas, tá? Que eu gosto muito de estudar sobre isso. Tá bom? Então se você gostou, dá um like aí, tá? E se inscreva no canal aí, pra poder a gente estar evoluindo mais e mais. Beijo aí pra você, graça e paz.